Ok, pessoal. Então voltamos aí. Agora vamos para o último bloco. Euler Lopes, você tem aí seu tempo está na tela. Você pode ficar à vontade aí para fazer sua última pergunta. Fica à vontade. Vamos lá, Tafona. O seu tempo está na tela. Pode pedir para ele responder a pergunta novamente? Para ele refazer para mim, que falhou o som dele aqui para mim, por favor? Pode, pode refazer aí. Eu não vou contar no seu tempo, não, Sem Euler. contar o tempo dele. Pode fazer. Pode refazer a pergunta aí, Euler. Eu não vou contar o seu tempo. Beleza. Mais uma pergunta gramatical para o Marcelo Tafona. Dentro de Colossenses 1,15. O dativo de agência e o genitivo de agência indicam o que em relação ao verbo dentro da oração subordinada adverbial causal? Bom, então, novamente, o Euler Lopes, vocês podem ver o vídeo dele, podem ver o vídeo que o Ronaldo colocou, mostrando que seria um desafio. Ele desafia qualquer testemunha de Jeová a provar em termos gramaticais que o protótipo espaço fictício é um genitivo partitivo. Aí ele vem e me pergunta, o dativo de agente, o genitivo de agente, o que isso tem a ver com o tema? Tá? Novamente, aí ele fala a oração adverbial causal. Eu já mostrei que não é causal, porque o nele ali é um solecismo, está errado. Então, novamente, o senhor Euler Lopes está querendo mostrar que ele sabe mais do que eu. Eu já lhe falei, Euler, você sabe mais do que eu. Só que a minha terceira pergunta é a que vai mostrar por que você está errado, você, o Daniel Wallace e todos que pensam como você. Eu vou mostrar por que a construção protótipo espaços fictícios está correta e é genitivo partitivo e por que ela não pode ser lida com essa invenção que só o senhor Daniel Wallace inventou e que vocês ficam copiando simplesmente porque vocês são trinitários, vocês são incrédulos. Quando eu digo que são incrédulos, é porque a Bíblia diz que Jesus é o Filho. Vocês dizem que Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz que o único Deus verdadeiro é o Pai. Aí vocês dizem que é uma trindade. Então, vocês, para mim, são incrédulos. Vocês não acreditam no que a Bíblia diz. E aí você, em vez de me fazer uma pergunta, porque você desafiou para que eu prove, e você citou o meu nome, que protótipo espaço fictícios é um genitivo partitivo. Essa sua pergunta gramatical não tem nada a ver com a resposta que eu preciso dar. Então, eu encerro por aqui e você agora faça do seu jeito aí. Eu quero só ver o que você vai fazer. Ok, professor Euler. Eu vou pôr o seu tempo na tela. O senhor pode ficar à vontade para fazer a sua réplica, tá? O seu tempo está na tela. Você pode iniciar quando o senhor achar que deve. Falou. Perfeito. Viu, pessoal? Desde quando iniciamos, as perguntas que foram feitas foram todas nas regras gramaticais. Marcelo Tafona erra quando diz que esse adjetivo não é um adjetivo substantivado. Erro, não existe nada que diga que é um substantivo. Adjetivo substantivado é que o adjetivo ele tem a função de substantivo, só. Entendeu? Por isso que é substantivado. Outra coisa, erro grave. Gente, erros gravíssimos. Ele diz que a oração é instrumental. Aonde? Só você voltar o vídeo aí. Aonde? A oração, a partir do versículo 16, é instrumental. Oração instrumental, isso não existe. Tá? Oração nós temos orações compostas. Substantivas, completiva nominal, apositiva, objetiva direta, objetiva indireta. E também temos orações dando a ideia de uma introdução direta ou introdução indireta. Entendeu? Dentro desse pressuposto. Outra coisa, nós temos orações adjetivas restritivas, adjetivas explicativas. Outra coisa, nós temos orações adverbiais, causal, temporal, final,
condicional, tá? Condicional, temporal e outras classificações, mas nós não temos orações instrumentais. Oração instrumental não existe. Em grego, não. Nós temos em grego orações justapostas, orações deslocadas, desenvolvidas, orações reduzidas, mas não orações. Oração instrumental? Não existe isso. Oração instrumental não existe. Então você inventou, não sei o que você está usando, que gramática não é nem de português. Isso indica oração instrumental, tá? Neste sentido. E outra coisa, lá nisto aqui, ó, Roti em autor não é locativo. Não, eu não falei que é locativo, você deduziu que é locativo, errou mais uma vez, e minha pergunta é endereçada em cima disso. O que nós temos? Esse dativo aqui é chamado de dativo de agência. E o genitivo, deixa eu ver que está aqui, tem um genitivo de autor, aqui no texto. Aqui no texto. No texto, vamos para o texto. De Colossenses, capítulo número 1, a partir do versículo de número 17. Eutozifin prapanton, kaitapanten autus nesteken. Aí nós temos aqui, só achar aqui o que eu quero. Aqui, ó, no versículo de número 16. No 16 eu tenho Roti em autor e quis tetapanta, entus uramões artegues, ou seja, sobre os céus e a terra. Taurata, caitaurata, ou seja, visíveis e invisíveis. Eite tronoi, que é trono. Eite kiriotetes, que é domínios. Eite arcai, que é governos. Eite exousia, que é autoridades. Agora vem. Tapanta de autor. Cai es auton equitistai. É o que eu tenho. Todas as coisas de autor por ele foram feitas. Foram feitas. Eu tenho um dativo de agência e um genitivo de agência. Em relação ao verbo, ele é o sujeito deste verbo. O verbo está na voz passiva, mas está numa construção dativa e também genitiva, que eu mostrei aqui no texto. Genitiva, tá? Dativa e genitiva. Estando numa construção dativa, estando numa construção genitiva, indica que por ele foi feito todas as coisas. Isto é, ele é o sujeito que pratica a ação verbal. Por isso que ele é o protótipos passifictício. Não é o primeiro nascido da criação. Já pensou numa oração causal? Ele é o primeiro gerado da criação, porque ele, ou porque por ele foi feito todas as coisas? Semanticamente está errado. Como é que ele é gerado? E a oração causal que indica a causa diz que ele é criador. Ele é o criador. Por que criador? Porque ele está usando o verbo, está na voz passiva. O sujeito da passiva, Marcelo, isso é sintaxe. O sujeito da passiva está no caso dativo, está no de autor, que é genitivo, mas um pronome pessoal no caso genitivo. Isso é sintaxe, isso é regras gramaticais, pelo amor de Deus, gente. Gente, escute o que eu estou te dizendo. Quando eu fiz a proposta para debatermos em regras gramaticais de Colossenses 1,15, dentro de sua perícope, Marcela Tafona até agora não respondeu nenhuma pergunta gramatical. Gente,
Se é gramatical, é gramatical. Ele comete erro aqui no adjetivo substantivado, ele comete erro na oração subordinada adverbial causal, que diz que é instrumental, não existe isso em lugar do planeta. Ele comete erro, diz que é locativo. Locativo não é. Dativo de agência. Dativo de agência, genitivo de agência. Não é locativo. Não é locativo. Gente, pelo amor de Deus, eu estudo grego 11 anos ininterruptamente. Entendeu? 11 anos ininterruptamente. Outra coisa para se acrescentar. Eu estou com uma obra acadêmica. Isso aqui é obra acadêmica. Vem aqui. Perfeito? Versículo de número 15. Protótocos passequitícios. Primogênito sobre toda a criação. Genitivo de subordinação. Vamos lá. Léxico de Edward Robson. Página de número 805. Está aqui, ó. Esse aqui é lexicógrafo, o cara que trabalha com grego, gramata, entendeu? Diz o quê? Protótipo é adjetivo, primogênito, primeiro, principal. Alguém altamente distinto e preeminente. Eu acho que você sabe o que é altamente distinto e preeminente. Assim de Cristo como o amado Filho de Deus. Aí cita Colossenses 1,15. Hebreus 1,6. E vai por aí afora. Eu estou com a chave linguística de grego. Quer aprender grego? Aqui é chave linguística. Por que não foram abertas essas obras? Colossenses 1,15. Ele diz assim: deve ser genitivo de comparação, ou comparationes, ou o que está acima de tudo o que foi criado. Ou temporal, que existia antes de toda a criação. A primeira aqui é interessante. Eu tenho aqui esta obra. Eu queria que o Ronaldo colocasse na tela aquela obra lá, Ronaldo. Por favor. Perfeito, coloque na tela aí. Mais uma chave linguística que diz: primogênito. A palavra enfatiza a pré-existência igual e singularidade de Cristo, bem como a sua superioridade. Olha, genitivo de subordinação, superioridade sobre a criação. O termo não, leia, Marcela Tafona, por favor, o termo não indica que Cristo foi criado. Pelo contrário, indica que ele é o soberano da criação, pois está presente também a ideia de Cristo ser o herdeiro da criação, ou da criação de Deus, como o primogênito era o principal herdeiro da família, conforme o costume. Aí estão as referências. Muito obrigado, Ronaldo. E eu estou aqui, ó, mais uma obra. Estou citando obra. Léxico de grego, de Eugênio de Naide. Isso aqui, né? Aqui na literatura da Torre de Vigia, não, tá bom? Na página de número 107, diz a expressão protótipos. Bem aqui, ó. Onde está aqui? O que diz? O que diz? Colossenses 1,15. Pode ser interpretado como aquele que existia antes de tudo ser criado, ou o que está acima de tudo o que foi criado. Ora, gente, o que está acima de tudo que foi criado, genitivo de subordinação. Entendeu? Isso aqui é língua grega, não é blá, 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 não. É língua grega. Grega. Marcela Tafona tem que voltar para a escola e estudar. Tá? Eu estou dando aula de grego, R$100 a mensalidade. Vem estudar comigo. Vem estudar com quem conhece. Tá bom? Isso não é soberba, não. Isso é anos e anos e anos de estudo, e eu sei que eu falo dentro da língua grega aqui, ó. Encerrado o papo. Tafona, você vai fazer agora a sua pergunta. Fique à vontade, vou colocar o seu tempo na tela, você pode ficar à vontade. Tempo na tela.
Então, eu me propus aqui a mostrar por que é um genitivo partitivo, né? E o Euler Lopes está dizendo que é um genitivo de subordinação. Aí ele cita gramáticas, ele cita livros de exegese. Curioso, vocês podem depois voltar no áudio dele. Ele diz que ali no versículo 16 tem um dativo de agente ou de agência e um genitivo de agência. Então ele está mostrando com isso daí? Que existe uma ação. Essa ação é feita por quem? Pelo primogênito de toda a criação, porque por meio dele foram criadas todas as coisas. Quando eu disse que está errado dizer que ela é causal, é porque traduzir nele indica locativo. Não adianta você fugir e dizer que não é. Quando se traduz nele, está usando a preposição na forma locativa, e está errado. Porque a Bíblia inteira, quando fala de Jesus como com relação à criação, diz que é por intermédio dele. João 1,3 diz isso claramente, que por intermédio, ele estava no princípio com Deus. Aí o versículo 3 diz que por intermédio dele foram feitas todas as coisas, tá? Mas aí a minha pergunta, ele ainda falou aqui do preeminente, depois indica que ele é soberano, aí ele é uma outra obra, diz que ele é o herdeiro da criação de Deus. Mas peraí, se ele é Deus, como é que ele é herdeiro da criação de Deus? Mas vamos lá. A minha pergunta vai ser direta. Como que o senhor transforma protótipos passos fictícios em adjetivo nominativo neutro singular, com mais um adjetivo genitivo feminino singular, com mais um substantivo genitivo feminino singular, para que o senhor consiga ler, mesmo estando escrito desta maneira, primogênito sobre toda a criação, transformando isso num genitivo de subordinação? Essa é a minha pergunta. Tá, então vamos lá. Essas perguntas simples foi respondida, repetiu de novo como eu transformo um adjetivo, mais outro adjetivo, mais um substantivo no genitivo, como sobre toda a criação, pela sintaxe do texto. Eu acredito que o Marcelo Tafona, ele está com problema de audição, só pode. Por quê? Eu repeti, vocês podem voltar o vídeo, eu repeti como deve ser feita uma análise sintática. Entendeu? Como deve ser feito a subordinação de protótipos passos fictícios em relação à oração que nós temos aqui, Rote em autor, equites de tapanta em nós e assim por diante. Aí, etegues, no céu e na terra. A oração, ela é subordinada. Eu vou desenhar para você, querido. Você está com problema. Entendeu? A oração é subordinada. Tu sabe o que é uma oração subordinada? De nada. Foi para a escola aprender o que é isso? Não precisa nem para a escola. Precisa somente que você compre. Na língua portuguesa é semelhante, entendeu? Gramática. Isso aqui é uma gramática, entendeu? Pesquisa, por favor. Pesquisa. Está passando vergonha. Mais vergonha, tem outros aqui, cadê minhas... Tem outras gramáticas que eu poderia citar, mas elas estão para ali, tá bom? Se não sabe o que é uma oração subordinada, eu aconselho, além do Wallace, você comprar a gramática de Valdir Carvalho Luz, porque você realmente não sabe regras gramaticais, não sabe orações subordinadas, pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Pelo amor de Deus, orações subordinadas, isso aqui é simples. Você citou, diz que eu estou citando livro de exegese. Você não sabe nem que é sintaxe, que é exegese aqui? Chave linguística, exegese? Não sabe nem que é exegese, filho? Está passando vergonha aqui ao vivo, no meio de todo mundo? Entendeu? Isso aqui é exegese, filho. Isso aqui é exegese, filho. Isso aqui é
exegese, filho. Isso aqui é exegese, pelo amor de Deus. O que mais? Isso aqui é exegese. Entendeu? Tá passando vergonha, eu tô repetindo novamente o mesmo argumento. Sabe por quê? Porque o rapaz não compreende gramática, o rapaz não compreende análise sintática. Ele diz que autor aqui é locativo. Primeiro, locativo não é sujeito do verbo, então não pode ser locativo. Aprenda, quando autor está linkado com o verbo na voz passiva, indica que ele é o agente do verbo. Você sabe o que é agente da passiva? Isso nós temos em inglês aqui, ó, agente da passiva. Isso pertence à análise sintática. Gente, pelo amor de Deus, está passando vergonha. Muita vergonha. Muita vergonha. Entendeu? Da minha xinga, fez um bocado de coisa aí, mas tudo bem. Tranquilo. 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 Está perdoado. Está perdoado. Voltamos para o texto aqui. Beleza? Erro gramatical, erro sintático. O cara não sabe o que é uma oração subordinada, gente. Gente, o cara não sabe o que é uma oração subordinada. Adverbial, substantiva e adjetiva. Eu vou repetir novamente para esclarecer na mente dele. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Substantiva, objetiva, indireta. Substantiva, apositiva. Substantiva, completiva, nominal. Substantiva, que trabalha no discurso direto, utilizando uma conjunção integrante, que é a conjunção roti. Roti, ok? Uma oração adjetiva, restritiva, explicativa. Uma oração, estou dando aula. De graça, não vou cobrar para essa aula, não. Uma oração adverbial, causal, final, télica, que é a mesma coisa que final, que é usado com particípio verbal. Uma oração consecutiva, uma oração temporal, pelo amor de... Uma oração condicional, adverbial condicional, orações justapostas, orações intercaladas, orações desenvolvidas, orações reduzidas. O rapaz não sabe o que é isso. Ainda quer debater regras gramaticais. Tu passaste vergonha? Está passando do começo desse debate até o presente momento. Foi para Gênesis, foi ser para onde? No texto, não sabe nem o que é perícope. Nem o que é... Pegue esse livro aqui, ó. Agora, isso aqui é manual de exegese. Tá bom? Veja o que é uma perícope, pelo amor de Deus. Tá bom? Para ignorante ao extremo, tu está praticamente no mesmo patamar. Tá bom? Mais uma vez, eu vou... Olha a conjunção. Conjunção. Vou dar aula, vou te dar aula. Na oração subordinada, adverbial, causal, usa as conjunções. As conjunções. Gar, dioti, epei, epeider, conjunção cathos, conjunção ros, conjunção roti. Indica oração tem o viés causal. Ok? Dar, dioti, epeider, tem epeideper.
P-I-D. P-I-D. Mais mal. Perfeito. Vou colocar aqui o Atafona, seu tempo na tela para você fazer a sua réplica. Pode iniciar, Atafona, fica à vontade. O professor Euler Lopes, vocês viram que ele quis mostrar que ele conhece muito mais de regras gramaticais do que eu. Bom, desde o começo eu disse aqui que eu não queria e nem posso estar aqui numa guerra de conhecimento de idiomas com o professor Euler Lopes. Aí ele disse que quando eu mandei ele calar a boca, eu fui grosseiro. Aí ele me chamou de burro, surdo e ignorante. Mas deixa para lá, não tem problema não. Então agora eu vou mostrar por que ele erra ao tentar ler protótipos passos fictícios com esse tal de genitivo de subordinação que ele tanto diz. Bom, primeiro, ele diz que tem que ser lido sobre toda a criação, porque o versículo 16 é uma oração subordinada ao versículo 15. Porém, o que o Daniel Wallace diz que é um genitivo de subordinação? Ele não diz que é quando uma oração está subordinada a outra oração, não. Ele diz que é quando um substantivo ele está subordinado ao substantivo principal. Se você puder colocar aquela primeira imagem, aquela tira pequenininha, circundada de vermelho, que eu te pedi, você coloca para mim, Ronaldo. Vamos ver o que o próprio Daniel Wallace diz. Tá? Se o Ronaldo não conseguir achar, eu vou ler o que está escrito aqui. Ó. Senhor Daniel Wallace, tá? Gramática que o senhor Euler ama tanto. Genitivo de subordinação, página 103, a gramática de Daniel Wallace. Segura então, aí que eu já vou colocar na tela. Vai lá. Tá, não apareceu ainda para mim não, mas tudo bem. Então, pode ir no que está contando aqui. O senhor Euler Lopes diz que ali é genitivo de subordinação, porque a oração do versículo 16 é uma oração subordinada ao versículo 15. Só que a gramática do Daniel Wallace desmente ele, porque ela diz aqui, ó, genitivo de subordinação. Definição. O substantivo genitivo especifica aquele a que está subordinado ou sob o domínio do substantivo principal. Ele não fala da oração está subordinada. Ele fala o substantivo genitivo. Qual é o substantivo genitivo em protótipos passos fictícios? É fictícios. Então, é este substantivo que tem que estar subordinado a um outro substantivo e não uma oração subordinada a outra oração. Então, o senhor Euler Lopes falta com a verdade quando ele faz esse tipo de afirmação. Por que eu disse que ali não é um adjetivo substantivado? Por uma razão muito simples. Quando você, na frase, você tem a ausência de um artigo, ele não torna o substantivo, aliás, o adjetivo substantivado. Se o apóstolo Paulo quisesse dizer que Jesus era o soberano sobre toda a criação, Ronaldo, por favor, põe aquela última imagem que eu te pedi. Aquela imagem de texto. Está me ouvindo, Ronaldo? Bom, já que o Ronaldo, não sei nem se as pessoas estão me ouvindo. Alguém me dê um sinal aí se eu estou no ar com vocês. Eu não estou vendo o tempo, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou te ouvindo, Marcelo. Então, pode continuar. Obrigado, Euler. Então, veja bem. Então, a regra aqui que o senhor Daniel Wallace definiu como genitivo de subordinação mostra um substantivo subordinado a um substantivo principal e não uma oração subordinada a outra oração, ok? Então, olha só, se o texto realmente se enquadrasse no que Daniel Wallace define como genitivo de subordinação, ele não teria que definir o que o Euler Lopes definiu,
uma oração subordinada a outra oração. Daniel Wallace não fala isso. Então, depois o Wiley Lopes vem dizer que eu estou inventando coisas. Ele está colocando uma definição que nem a gramática que ele tanto defende diz, porque ela é clara. Definição: o substantivo genitivo especifica aquele a que está subordinado ou sob o domínio do substantivo principal. Então, é uma balela dizer que a oração do versículo 16 ela está subordinada e ela é causal. Mentira, não é verdade, ok? Agora, será que o apóstolo Paulo quis mesmo dizer que ele era o primogênito sobre toda a criação? Bom, se Paulo quisesse dizer que era sobre toda a criação, ele certamente escreveria da maneira como as pessoas iriam entender com facilidade. Ele não ia ficar contando que em 2020 apareceu o professor Euler Lopes para dar uma reinterpretação trinitária, porque essa interpretação é trinitária, porque ele não aceita que Jesus seja o primogênito de toda a criação, e ele não sabe quem é o primogênito de toda a criação. Então, se o apóstolo Paulo quisesse dizer que Jesus era, de fato, sobre toda a criação, a frase, a construção gramatical da frase teria que ser essa que está embaixo. Ó. Ho protótocos epi passaquitícios. Por quê? Porque passes é genitivo, quitícios é genitivo. Se fosse sobre, teria que ser nominativo e não genitivo. Então, quando ele escreve protótocos passes quitícios, ele está dizendo literalmente o primeiro nascido, passes é de toda e quitícios é criação, que está seguindo o genitivo de passes. Se ele quisesse dizer que é sobre toda a criação, ele teria que usar a preposição epi, que denota sobre. Ele não colocaria o todo no genitivo, que é o passes, porque genitivo é de toda. Ele iria usar a forma nominativa, tá? Um adjetivo nominativo neutro singular, que aí é passa, e ele usaria quitícis e não quitícios para seguir a concordância de passa. Então, o senhor Euler Lopes está dizendo que se lê uma coisa que não está escrita. Ele está dizendo que a oração do versículo 16 está subordinada ao versículo 15 e, por isso, é um genitivo de subordinação. O Daniel Wallace o desmente. Vou repetir, definição. O substantivo genitivo. Qual é o substantivo genitivo em protótipos passos quitícios? O substantivo genitivo é quitícios, ok? O substantivo genitivo especifica aquele que está subordinado ou sob o domínio do substantivo principal. Em um momento, o senhor Daniel Wallace ensina aqui que a definição de um substantivo, de um genitivo de subordinação é uma oração subordinada a outra oração, mas um substantivo subordinado a outro substantivo. Então, ele teria que ter escrito, se o entendimento fosse primogênito sobre toda a criação, ele teria que escrever ho protótocos epi passa quitícis, e não protótocos passe quitícios. Por quê? Porque se você pegar protótocos passes quitícios e ler protótipos como é o mais importante, o preeminente, você teria que ler que ele é o preeminente sobre de toda a criação. É ridículo essa leitura. Essa leitura está na mente dos trinitários que querem diluir o sentido do versículo 15 para fazer com que esse versículo 15 ele se adeque. O tempo não está correndo para mim. Já 5 minutos, atualizou aqui. Então, eles querem dizer que Jesus não é o primogênito de toda a criação, que ele não é a primeira criação de Deus. E o apóstolo Paulo deixa claro, e todas as Bíblias, mesmo as trinitárias, elas indicam que protótipos, passes quitícios, se traduz de toda a criação. O senhor Euler Lopes vai morrer dizendo que não é. Sabe por que ele vai morrer dizendo que não é? Porque ele quer colocar a crença dele de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, então ele não pode admitir que Jesus é o princípio da criação. Quando ele falou mais cedo lá, que, usando Colossenses 2,10, que arquê significa princípio, tá? Arquê sempre significa princípio,
quando o contexto está envolvendo autoridade, está envolvendo domínio, está envolvendo magistrado, aí significa realmente você pode usar arquê como soberano, como governante, como magistrado. Então, fica claro que a tentativa do senhor Euler Lopes é tentar diluir o sentido de protótipo passes fictícios, inventando uma subordinação do versículo 16 para com o versículo 15, quando o próprio Daniel Wallace não ensina isso dessa forma, ok? Para se ler gramaticalmente que ele é o primogênito sobre toda a criação, teria que ser protótocos epi, que é sobre a preposição, passaquitícios. Não estaria no genitivo, estaria no nominativo. Então, o senhor Euler Lopes, ele entende de gramática muito mais do que eu, certamente, eu não preciso aqui, e nem sou arrogante, eu sei o meu limite, tá? Eu não tenho como debater gramática de forma profunda com o senhor Euler Lopes, mas eu estou mostrando que a leitura que ele faz de protótipos passos fictícios e a alegação dele de que a oração do versículo 16 está subordinada ao versículo 15 está totalmente fora do que o próprio Daniel Wallace fala. Porque ele não diz que a definição de genitivo de subordinação é quando tem uma frase subordinada, uma oração subordinada a outra oração. Isso é o senhor Euler Lopes que está dizendo. Tá? E quando eu falei ali que as pessoas colocam a preposição N como locativa, é porque traduzem nele. Nele é locativo. Tá? Então, traduzem mal no português, e as Bíblias que traduzem dessa forma, traduzem porque são trinitarianos. Então, por que eu disse que protótipos passos fictícios é um genitivo partitivo? Porque ele não pode pegar essa palavra, como o senhor Daniel Wallace tentou fazer aqui, e dizer que protótipos é preeminente sobre, porque não é. A palavra protótipo é formada de proto e de tocos. Proto é primeiro. Proto pode ser preeminente se for proto apenas. Quando é protótocos, ele não pode ser preeminente. Senão você teria que definir protótipo como preeminente sobre nascido. Está errado. Então, ele quer diluir o sentido de protótipo, que é o primeiro nascido, o primeiro deu uma série, para dizer que protótipos ali não é de toda a criação. Volto a afirmar, se Paulo quisesse dizer que o protótipos era sobre toda a criação, ele escreveria protótipos epi passa, não passeis, quitícis e não quitícios. Ele não usaria forma genitiva. Então, esse genitivo de subordinação do senhor Daniel Wallace é mais uma invenção dele, tá? Porque quando ele usa, por exemplo, Marcos 15, 32, para falar rei de Israel, para dizer, não, é rei de Israel, então se ele era rei, Israel subordinado, então ele é sobre Israel. Ué, mas isso não tira ele de ser parte de Israel. Então, ele inventa uma falácia, e esses homens são movidos por quem? Pelaquele que é o inimigo da vida eterna, Satanás o diabo. E quando eu falo que eles são movidos por Satanás o diabo, eu não estou chamando o professor Euler Lopes de endemoniado, não estou chamando o Daniel Wallace de endemoniado, tá? Que isso fique bem claro para depois não dizer que eu chamei ele de endemoniado. Eu estou dizendo que a visão que eles têm é tão obtusa e tão cega que cumpre-se o que Paulo disse segundo aos Coríntios 4:4, que o Deus deste mundo cega o entendimento dos incrédulos. A Bíblia é clara em dizer, em Apocalipse 3:14, que Jesus é o princípio da criação de Deus. E ali, princípio não é soberano, tá? Soberano é arcon, isso está lá no capítulo 1, versículo 15 de Apocalipse. Princípio ali é começo, João sempre usou arquê como princípio, começo. E arquê ali não pode ser princípio, como o Euler Lopes citou, porque o contexto não fala de autoridade nem de magistrado. O texto diz, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Quando o escritor aos Hebreus diz que Deus fez o mundo por intermédio, mostra que ele é instrumento, ele não é o agente causador, ele é o agente instrumental. Então, o senhor Euler Lopes mente usando a gramática do Daniel Wallace quando ele diz que é oração subordinada a outra oração. Nem o Daniel Wallace fala isso. Aí depois ele diz que eu é que erro. Eu posso não entender tanto de gramática, mas eu não sou burro, como o senhor disse.
E o senhor é um trinitário que quer enfiar a sua teologia no meio da gramática, fazendo jogo de malabarismo, mostrando que sabe muito, embora saiba. Euler Lopes, você tem aí 1 minuto para fazer as suas considerações finais aí, tá certo? Fique à vontade. Fica à vontade. Perfeito. Vou usar assim o minuto que nós temos, que eu tenho, para corrigir novamente Marcelo Tafona. Ele afirmou o seguinte, e para dizer sobre toda a criação, preste atenção, é pi, mas passa no nominativo. Não existe na galáxia de Órion, na Via Láctea, na Ultra Láctea, no céu dos céus, epi com nominativo. Não existe, isso é erros. Erro gramatical. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ep é usado com genitivo, dativo e acusativo. Não é usado com nominativo. Portanto, sua invenção... Gente, olha a diferença de quem conhece para quem não conhece. Entendeu? É simples assim. Últimos minutos ele passou vergonha porque ele errou ep mais nominativo. Olha, meu Deus. Refúgio, podemos confiar, abrigo em sua sombra, nós vamos encontrar. Deus sempre vai nos defender, a todos nós vai proteger. Ok, deu seu 1 minuto, Tafona.